Log número 001. A atualização de segurança que causou um apagão global 01. Cold Open 19 de julho de 2024. Em vários lugares do mundo, computadores começaram a simplesmente parar. Aeroportos, empresas, hospitais, serviços essenciais. E em muitas dessas máquinas aparecia exatamente a mesma coisa: uma tela azul. Em poucas horas, cerca de 8,5 milhões de computadores Windows seriam afetados. E a primeira explicação parecia óbvia: um gigantesco ataque hacker. Talvez um novo ransomware. Talvez alguém tivesse encontrado uma falha crítica no Windows. Mas havia um problema nessa teoria. Não existia hacker nenhum. O software responsável pelo caos estava instalado justamente para proteger aqueles computadores contra hackers. Quem é a CrowdStrike? Para entender o que aconteceu, precisamos conhecer a CrowdStrike. Ela é uma das grandes empresas de cibersegurança do mundo e desenvolve uma plataforma chamada Falcon. O Falcon é utilizado por organizações para identificar comportamentos suspeitos, detectar ameaças e proteger computadores contra ataques. Para fazer isso, parte do software fica instalada diretamente nas máquinas protegidas e precisa operar muito próximo do próprio sistema operacional. Isso é necessário. Um software de segurança precisa enxergar atividades que programas comuns normalmente não conseguem enxergar. O problema é que isso também significa que ele possui muito poder sobre o computador. E em computação, quanto mais privilegiado é um software, maior pode ser o estrago quando alguma coisa dá errado. Na madrugada de 19 de julho de 2024, alguma coisa deu muito errado. 4 horas e 9 minutos da manhã, no horário A, CrowdStrike começou a distribuir uma atualização de configuração para máquinas Windows, que utilizavam determinadas versões do Falcon Sensor. Não era uma nova versão completa do programa. Era um tipo de conteúdo que a empresa chama de Rapid Response Content. Na prática, informações que permitem que o Falcon reconheça rapidamente novos comportamentos suspeitos. É justamente por isso que esse tipo de atualização precisa chegar rapidamente às máquinas. Uma nova ameaça aparece. Uma nova configuração é distribuída. O Falcon passa a conseguir identificá-la. E tudo acontece silenciosamente. Normalmente, o usuário sequer percebe. Naquela madrugada, milhões de pessoas acabariam percebendo. Channel File 291. No centro da falha estava algo conhecido como Channel File 291. O nome parece ter saído de algum arquivo confidencial, mas era simplesmente parte do mecanismo utilizado pelo Falcon para reconhecer determinados comportamentos no Windows. E havia um problema escondido ali. Uma parte do sistema trabalhava esperando 21 entradas, outra fornecia apenas 20. Durante testes anteriores, essa diferença não havia provocado uma falha catastrófica, até que aquela nova configuração chegou. O sistema tentou acessar uma informação que não estava disponível da maneira esperada. O resultado foi aquilo que programadores chamam de uma leitura de memória fora dos limites, em inglês, Out of Bounds Read. Se isso acontecesse em um programa comum, talvez aquele programa simplesmente fechasse. Mas não estávamos falando de um programa comum. O Falcon estava operando em uma região altamente privilegiada do Windows. Então, o que caiu não foi apenas o Falcon, foi o computador inteiro. E surgiu aquela imagem que praticamente todo usuário de Windows teme: a tela azul da morte. O ciclo computadores começaram a entrar em tela azul, reiniciavam, tentavam carregar novamente o sistema. O Falcon voltava a adentrar em funcionamento. O erro acontecia outra vez. Nova tela azul, novo reinício, e então tudo começava novamente. Um ciclo. E havia uma ironia particularmente cruel nisso. Para que um computador receba uma correção automaticamente, ele precisa conseguir funcionar tempo suficiente para recebê-la. Mas algumas dessas máquinas não conseguiam sequer completar a inicialização. Era como enviar pela internet as instruções para consertar um roteador, depois que ele perdeu acesso à internet. Para muitas equipes de tecnologia, começava então uma corrida, máquina por máquina, sistema por sistema, servidor por servidor. 78 minutos. A CrowdStrike identificou o problema e reverteu aquela configuração a 5 horas e 27 minutos UTC, do momento em que a atualização problemática começou a ser distribuída até a reversão. Haviam se passado aproximadamente 78 minutos, pouco mais de uma hora. Pode parecer pouco, mas pense na escala: um software utilizado dentro de grandes organizações, milhares de sistemas conectados.
atualizações sendo distribuídas automaticamente. Em apenas 78 minutos, o estrago já estava feito. Máquinas que haviam recebido aquela configuração poderiam estar presas em um ciclo de reinicialização. E mesmo depois da correção ter sido publicada, muitas delas ainda precisavam ser recuperadas. O problema havia parado de se espalhar. Agora era preciso limpar o que havia ficado para trás. Menos de 1%. Segundo a Microsoft, aproximadamente 8 milhões e meio de dispositivos Windows foram afetados. É um número gigantesco, mas existe um detalhe curioso. Isso representava menos de 1% de todos os computadores Windows existentes. Menos de 1%. E mesmo assim, o mundo sentiu. Porque não eram 8 milhões e meio de computadores quaisquer. Eram máquinas utilizadas em empresas, aeroportos, companhias aéreas, hospitais, instituições financeiras, infraestruturas corporativas, ambientes onde um único computador pode estar ligado a dezenas de outros processos. Imagine que o computador da sua casa pare de funcionar. Você perde algumas horas, talvez um dia. Agora imagine que o computador responsável por processar parte da operação de um aeroporto pare, e depois outro, e outro, e outro. É assim que uma falha técnica começa a se transformar em um efeito dominó. Quando o software atinge o mundo real. Em aeroportos, passageiros encontraram filas e painéis com problemas. Companhias aéreas tiveram voos atrasados ou cancelados. Organizações de saúde também enfrentaram interrupções. Empresas perderam temporariamente acesso a estações de trabalho. E equipes de suporte ao redor do planeta começaram provavelmente um dos piores turnos de suas carreiras. Mas talvez um dos exemplos que melhor mostre o tamanho do problema seja o da Delta Air Lines. Nos dias seguintes ao incidente, a companhia cancelou aproximadamente 7 mil voos. Cerca de 1 milhão e 400 mil passageiros foram afetados. Posteriormente, a Delta estimou centenas de milhões de dólares em impacto financeiro relacionado à interrupção. Tudo isso a partir de uma atualização de software. E talvez essa seja a parte mais assustadora dessa história. O erro aconteceu no mundo digital. As consequências, não. Como isso passou pelos testes? E naturalmente surge uma pergunta. Como uma empresa especializada em segurança digital permitiu que uma atualização dessas chegasse aos clientes? A investigação posterior mostrou que não havia apenas um único ponto de falha. Existia a diferença entre a quantidade de entradas esperadas e fornecidas. Existiam validações que deveriam ter impedido determinadas condições. E existia também o processo utilizado para distribuir aquele conteúdo. Em outras palavras, não foi apenas um erro de programação. Foi uma sequência de barreiras que deveriam ter impedido aquele erro de chegar até milhões de computadores, mas não impediram. Depois do incidente, a CrowdStrike anunciou mudanças. Mais testes, novas verificações, testes específicos para condições inesperadas e uma mudança especialmente importante: distribuição gradual. Em vez de enviar determinado conteúdo imediatamente para uma quantidade gigantesca de computadores, começar pequeno. Observar o comportamento, aumentar o grupo, observar novamente e só então expandir a distribuição. É um conceito extremamente simples, mas existe uma razão para ele ser tão importante. Se alguma coisa der errado com 1% das máquinas, você ainda tem 99% funcionando. Quando você descobre o problema depois de entregar para todo mundo, já é tarde demais. A dependência invisível. Mas a história da CrowdStrike não é realmente sobre uma tela azul, nem sobre um arquivo chamado Channel File 291. Ela revela algo maior: o nível de dependência tecnológica que existe no mundo moderno. Quando você compra uma passagem aérea, faz uma transferência, entra em um hospital, compra alguma coisa ou simplesmente chega ao trabalho, existem dezenas, centenas ou até milhares de sistemas operando silenciosamente por trás daquela ação. Você não conhece esses programas, não sabe os nomes das empresas que os desenvolveram, não sabe em quais servidores eles estão funcionando e provavelmente nunca vai saber, porque enquanto tudo funciona, ninguém presta atenção. É quando alguma coisa quebra que essas dependências invisíveis aparecem. Por algumas horas, em 19 de julho de 2024, uma delas ficou visível para praticamente o mundo inteiro.